Gente, bom dia. A gente vai dar continuidade à aula de Direitos Humanos. Agora, pelo menos hoje, né, totalmente de forma remota, não temos encontros presenciais, aí vocês já estão vindo de uma semana dessa forma. E aí vamos dar continuidade. Parece que a maioria das pessoas que estão aqui, não, a Rosana estava indo presencialmente. Mas parece que a maioria já estava aqui no sistema remoto. Se tiver mais alguém, depois fala aqui para mim. Bom, até agora, vamos fazer uma retomada de conteúdo rápido aqui. Hoje a gente vai fazer o estudo de 2 casos práticos, tá? Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, porque nós já temos conteúdo suficiente para vocês compreenderem como que resolve casos de direitos humanos, como que a gente identifica algumas situações envolvendo direitos humanos, a prática mesmo. Então, hoje a gente já vai conseguir fazer a resolução de 2 casos aqui na nossa aula, tá? E um dos casos que nós vamos fazer é exatamente o caso envolvendo a tragédia da Boate Kiss. Esse caso ainda está em andamento na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas já dá para a gente, né, desvendar já algumas coisas ali em relação ao caso. E também uma das principais questões envolvendo a responsabilidade internacional do Estado, nós vamos ver aqui hoje em um estudo de caso. Eu acredito que o estudo de caso ele é muito importante para a gente poder compreender a teoria pela prática. Quando a gente consegue visualizar tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que o professor fala para a gente, a professora está falando para a gente, quando a gente consegue visualizar tudo isso num caso concreto, fica mais fácil de compreender isso em qualquer matéria. Tá? Eu leciono Direito Processual Civil lá para o nono período, lá no próprio mestrado, com a disciplina de Direito Internacional Ambiental, para os alunos do doutorado. Toda vez que a gente contextualiza isso numa situação prática, a gente consegue ter um rendimento maior em termos de compreensão da teoria. Então, vamos fazer uma retomada de conteúdo para a gente poder dar continuidade na nossa matéria de hoje. Bom, já vimos a definição de direitos humanos, já vimos as características dos direitos humanos, que todos os conceitos, independente se é uma teoria, se nós adotamos uma teoria universalista, ou se nós adotamos uma teoria que vai prevalecer o relativismo cultural, independente disso, todos os conceitos de direitos humanos vão se convergir para a proteção da dignidade da pessoa humana. Vimos os princípios dos direitos humanos, essa importância da historicidade, os principais documentos internacionais de positivação dos direitos humanos, Declaração de Independência dos Estados Unidos, Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, contendo 30 direitos humanos previstos naquela declaração. Na última aula, eu até fiz uma menção aqui importante que vocês não podem se esquecer, que nós não podemos confundir a Carta das Nações Unidas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Carta das Nações Unidas é de 1945 e cria a Organização das Nações Unidas, a ONU. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento que foi feito nessa reunião de São Francisco, na própria Carta das Nações Unidas, ficou definido que teríamos um documento internacional que conteria direitos humanos, e aí ficaram 30 direitos humanos nessa Declaração Universal. E aí a gente vai ter aula de Declaração Universal, vocês vão compreender a força jurídica, se ela tem força de lei, se ela não tem força de lei. Por exemplo, se um Estado, um país é processado em um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, se for alegado que o Estado ou uma pessoa violou um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela pode, na defesa dela, alegar que a declaração não tem força de lei e eu não posso ser condenado? Ou então vocês são advogados do Estado, do país, vocês são, aqui no caso seria a AGU, vocês se formaram e fizeram um concurso para a AGU, vocês são advogados da União, e aí vocês vão fazer as defesas internacionais do Brasil, porque é a AGU que faz as defesas internacionais do Brasil nas ações internacionais. Então, vamos supor que vocês estão lá na Advocacia Geral da União, são advogados da União, só coisa boa, e aí chega uma ação internacional contra o Estado brasileiro. A pergunta é, vocês alegariam
Aí na ação alega que o Brasil violou o artigo X lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês alegariam na defesa: o Estado brasileiro não pode ser condenado porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é lei, é uma declaração? Então, isso aqui, gente, é um dos argumentos que muitos estados utilizam até para não cumprir decisões internacionais, alegando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é uma lei internacional, e foi mesmo uma das grandes falhas da Declaração Universal dos Direitos Humanos é ser uma declaração. A grande falha lá atrás é que essa declaração não passou por um processo de ser lei. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não é um tratado, ela não é uma convenção, ela é uma declaração, é um documento internacional. É claro que depois a ONU resolveu isso, criando alguns pactos que ainda vamos estudar nesse semestre, mas, enfim, não confundam Carta das Nações Unidas, de 1945, que cria a ONU, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela vem só 3 anos depois, que cria, que, na verdade, prevê os 30 direitos humanos, tá? Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, vejam bem, na aula passada, nós vimos que existe um sistema universal de proteção aos direitos humanos e que esse sistema universal de proteção aos direitos humanos, ele, na verdade, a gente pensa o seguinte, o principal órgão de proteção universal aos direitos humanos em termos de mundo é a Organização das Nações Unidas. Ocorre que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela não tem, dentre os seus órgãos, que são vários, ela não tem um sistema, um tribunal específico de direitos humanos diretamente ligado a ela. Então, foi quando a Organização das Nações Unidas se organizou e pensou o seguinte: nós vamos criar sistemas regionais de proteção por meio de continentes. Então, nós vamos separar o continente americano do continente europeu, do continente árabe, do continente africano, do continente asiático. Vamos criar sistemas regionais de proteção e, dentro desses sistemas regionais de proteção, nós vamos criar as convenções, que são as leis que regem aquele sistema internacional, e os órgãos que vão analisar os casos que são as petições, as denúncias que são encaminhadas por vítimas contra os estados. Então, essa foi a lógica da criação, até compartilhei com vocês no slide, para quem estava pelo remoto, eu compartilhei com vocês um slide, teve até uma aluna que me perguntou se eu ia disponibilizar o slide já está disponibilizado lá na semana 5, depois dá uma olhadinha lá, tá? Eu já disponibilizei aquele slide. E aí a gente estava estudando a responsabilidade internacional do Estado que eu digo assim, do país. Na linguagem dos direitos humanos, toda vez que a gente fala Estado, nós estamos nos referindo a países. E aí nós estávamos estudando exatamente essa responsabilidade internacional do Estado. Como que acontece a lógica dela? Acontece da seguinte forma: uma vez que é criado um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, esse sistema internacional de proteção, ele vai ser criado por meio de uma lei internacional. Essa lei internacional nós damos o nome de tratado. Então é feito um tratado, esse tratado é um gênero. Existem várias formas de tratado internacional. Então existem as convenções, existem os pactos, existem os protocolos, então existem várias leis internacionais. No nosso caso especificamente de um sistema regional de proteção, a gente chama de Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Mas enfim, vamos pensar aqui em termos ainda de responsabilidade internacional do Estado. Na responsabilidade internacional do Estado, nós temos algumas características que a gente também já começou a ver. Quando eu pego aqui, por exemplo, estudamos o que é uma responsabilidade internacional do Estado, ou seja, essa possibilidade desculpa, gente, quase já pensou se eu caísse aqui? É minha filha, a Maria Eduarda vem para cá de madrugada, porque ela fica, eu estou fazendo desabafo. A Maria Eduarda vem para cá de madrugada ficar jogando aquele jogo aqui que você conversa com as pessoas lá do outro lado do mundo. E aí a cadeira faz isso aqui, ó. Ela vai lá atrás, ela volta. Mas vamos lá. Daqui ninguém passa. Já vi que eu estou no menor nível aqui. Mas vamos lá. O que acontece? A responsabilidade internacional do Estado
Responsabilidade internacional do Estado é aquela possibilidade de se processar um Estado a fim de se atribuir uma penalidade, uma pena, porque esse Estado violou algum artigo da Convenção de Direitos Humanos a que ele faz parte. Então, o sistema de funcionamento dos direitos humanos, de proteção dos direitos humanos, em termos de responsabilidade internacional do Estado, funciona da seguinte forma. A partir do momento em que um sistema internacional ele é criado, ele foi criado. Então, vamos pegar lá o nosso sistema, que é o sistema que o Brasil é ligado, né, tem relação, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, é um sistema regional internacional de proteção aos direitos humanos. Então, vamos supor, o sistema foi criado, esse sistema, ele é criado por meio de lei, então nós temos a lei do sistema, que se chama Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Ok. O que acontece? Quando essa lei internacional ela entra em vigor no cenário internacional, ela existe, ela está lá na década de 60, ela foi feita, e na década de 70 ela entrou em vigência no âmbito internacional. Os estados, os países são convidados a fazerem parte daquele sistema. Esse processo de aceitar a lei internacional dentro do país chama-se processo de ratificação. Não se preocupem com esses termos, porque são termos que vocês vão aprender na disciplina Direito Internacional, lá no 10º período, mas a lógica do sistema já dá para compreender. O que vigora aqui é o princípio do consentimento. Então, consensualmente, espontaneamente, o Estado vira para aquele sistema, para a ONU ou para a Organização dos Estados Americanos, e vira e fala assim, nós temos interesse em fazer parte desse sistema. Nenhuma lei vai obrigar um país ou um Estado a fazer parte do sistema, mas o país, ele espontaneamente foi lá e está fazendo parte. Ok. Então, ele vai lá e ratifica a convenção. Observem que em nenhum momento ninguém obrigou esse Estado a ratificar essa convenção. Mas a partir do momento em que esse Estado ratifica a convenção, ela passa a ter força obrigatória dentro do Estado. Então, quando a gente vira e fala assim, o Brasil é obrigado, nós somos obrigados a cumprir o Pacto de São José da Costa Rica, os juízes são obrigados, nas suas decisões, a seguir o Pacto de São José da Costa Rica, o governo, independente se seja federal, estadual, municipal ou distrital, ele é obrigado a cumprir o Pacto de São José da Costa Rica? Sim. Então, a questão é, jogando aqui, né, em outras palavras, país, você não é obrigado a participar do sistema internacional de proteção aos direitos humanos, mas uma vez que você participa do sistema internacional de proteção aos direitos humanos, você é obrigado a seguir aquelas regras. Se você não seguir aquelas regras daquele pacto, se você não cumprir as decisões que você foi julgado naquele sistema e condenado, você pode incorrer em novas violações de direitos humanos e outras consequências podem acontecer. Então, essa é a regra e a lógica do sistema internacional, e não seria diferente com o sistema de proteção aos direitos humanos. Então, nós temos aqui uma responsabilidade internacional, que é essa possibilidade de, a partir do momento em que um Estado decide fazer parte de um sistema, ele pode ser processado e é obrigado a cumprir as normas e as decisões daquele sistema. Então, aí vem aquela pergunta, tá, professora, então o Brasil ele faz parte de sistemas de proteção dos direitos humanos? Primeiro, ele faz parte do principal sistema de proteção dos direitos humanos, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um sistema que foi criado para julgar estados do continente americano, todos que fazem parte daquele sistema, em casos de violação dos direitos humanos. Se o Paraguai, são 34 estados que não fazem parte, é melhor eu dizer para vocês quem não faz. Já falei isso várias vezes, Estados Unidos não faz parte, Venezuela saiu. Estados Unidos por questões próprias, não quis, a Venezuela tinha muitas condenações, ela falou que ia quebrar de tanto pagar indenização para as vítimas e acabou saindo do sistema, porque da mesma forma que existe um consenso para entrar, existe uma forma bem consensual e tranquila para sair. Nenhum país é obrigado a permanecer dentro de um sistema de proteção dos direitos humanos. Mas vamos lá. Aqui nós temos algumas questões em relação a essa responsabilidade internacional dos direitos humanos. A primeira são as finalidades.
Qual que é a finalidade de se processar um país, um Estado, em um órgão ou em um tribunal de direitos humanos? São duas. A primeira é a preventiva e a segunda vai ser a repressiva. Porque, vejam bem, a partir do momento em que um país ele é processado, ele é réu, ou seja, existe uma ação de vítimas contra países ou contra um país, lá na sentença, nós teremos algumas obrigações ou recomendações que aquele país vai ter que cumprir, que aquele Estado vai ter que cumprir se ficar realmente reconhecido que o Estado X, o Estado do Chile, o Estado brasileiro, o Estado da Argentina, por exemplo, violou direitos humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, tem lá a decisão final, seja na Corte Interamericana, seja na comissão, e lá vai ter um monte de obrigação. Então, vejam bem, na aula passada, nós chegamos a mencionar o caso Damião Ximenes Lopes, que foi aquele caso, primeiro caso em que o Brasil foi processado num Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, em que aquele rapaz, ele morreu de mal-estar, ele apanhou tanto em uma clínica psiquiátrica lá no Ceará, que ele acabou morrendo, falecendo. E aí a situação não teve responsabilização de ninguém, e algumas ONGs procuraram a família do Damião Ximenes Lopes para, em razão da impunidade, né, que imperou naquela situação, levar o caso do Damião Ximenes Lopes para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quando houve lá o reconhecimento de que o Estado brasileiro havia violado, né, direitos humanos previstos na Convenção Americana do caso Damião Ximenes Lopes, várias recomendações vieram no relatório da comissão. E o Brasil não cumpriu. E nós já vimos que quando o Estado não cumpre no sistema interamericano, a comissão, e não as vítimas, a comissão encaminha o caso para a Corte Interamericana, que aí lá é um tribunal. Porque até então nós estamos no âmbito de uma comissão que tem natureza administrativa. Ela não pode proferir sentenças. É como se fosse uma primeira instância aqui. É onde a comissão é o órgão que recebe as denúncias e as petições das vítimas. Então, vítimas têm acesso à Comissão Interamericana. Caso haja o cumprimento das recomendações da comissão, o processo não vai para a corte, o processo é arquivado. Isso nós vimos acontecer, por exemplo, no caso Maria da Penha. Quando o caso Maria da Penha foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil virou réu lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e houve um relatório com as recomendações do que deveria ser feito, o Brasil cumpriu todas aquelas recomendações da comissão, então o processo foi arquivado. Não houve a necessidade de se pegar o caso Maria da Penha e encaminhar para a Corte Interamericana. Mas no caso do Damião Ximenes Lopes, a situação não aconteceu da forma esperada. Quando o caso do Damião Ximenes Lopes foi levado para a Comissão Interamericana, e a comissão lá viu, depois de processar o país, a gente vai estudar esse procedimento, e colocou as recomendações, o Estado brasileiro não cumpriu aquelas recomendações. E acabou indo para a Corte Interamericana. Por isso que a gente fala que é o primeiro caso que o Brasil foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá. O que é isso, finalidade preventiva, finalidade repressiva? Significa o seguinte, os relatórios das comissões e as sentenças da Corte Interamericana, elas vão conter obrigações que têm tanto finalidades repressivas como finalidades preventivas. Vamos analisar aqui um exemplo. No caso da sentença na sentença do caso Damião Ximenes Lopes versus Brasil, a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi no seguinte sentido. A Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece que o Estado brasileiro violou os artigos, tal, colocou todos os artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos e condena o Estado brasileiro porque a Corte condena, a comissão recomenda, porque a Corte tem natureza contenciosa, é um tribunal. A comissão não, a comissão é um órgão administrativo. Então, lá na Corte, condena o Estado brasileiro a, 2 pontos, indenizar os familiares do Damião Ximenes Lopes, isso é repressivo.
instaurar procedimento criminal para investigar, punir, responsabilizar criminalmente todas as pessoas envolvidas no caso Damião Ximenes Lopes. Isso é repressivo. Olha a finalidade repressiva dessa ação. Apresentar à Corte Interamericana um relatório após realizar vistorias e visitas em todos os centros psiquiátricos do Brasil, a fim de verificar as reais condições dos direitos humanos dos pacientes que estão internados nessa clínica. Isso aqui já é preventivo. Isso aqui já é uma ação que o Brasil tinha que fazer para evitar que situações como a do Damião Ximenes Lopes voltassem a acontecer. Então, quando a gente estuda essa responsabilidade internacional do Estado, e quando a gente observa uma sentença ou uma recomendação de um órgão internacional de proteção dos direitos humanos, nós sempre conseguiremos identificar aquilo que é preventivo e aquilo que é repressivo. Um exemplo, outro exemplo, no caso Maria da Penha. Lá na recomendação da Comissão Interamericana, apareceu assim: a Comissão Interamericana reconhece que o Estado brasileiro violou os artigos tal da Convenção Americana de Direitos Humanos e recomenda ao Estado brasileiro que, olha essas duas recomendações, instaure procedimento criminal para responsabilizar o agressor da Maria da Penha, isso é repressivo, e crie uma legislação própria para prevenir e para fortalecer os problemas envolvendo a violência contra a mulher no Brasil. Isso é preventivo. Então, foi criada a Lei Maria da Penha em razão de uma decisão, de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas uma característica muito preventiva, para evitar, ou então, pelo menos para diminuir, porque não evita, pelo menos para diminuir, que também o negócio parece que está pior, que situações semelhantes aconteçam. Então, existe aí uma característica tanto repressiva como preventiva na responsabilidade internacional do Estado, tá? Analisando aqui essa questão da natureza jurídica da responsabilidade internacional do Estado. Eu não sei se vocês já estudaram, dentro do direito civil, a responsabilidade civil. Parece-me que é um pouquinho mais na frente a responsabilidade civil quando vocês estudam. Mas eu acho que vocês já ouviram falar disso que eu vou dizer agora. O que acontece? Dentro da responsabilidade civil, e aqui em termos de direitos humanos a característica é a responsabilidade civil, vocês podem perceber que dentro dos tribunais de direitos humanos, nenhuma decisão e nenhuma recomendação ela tem natureza penal. Ela pode ter indiretamente. Brasil, você é obrigado a penalizar alguém porque cometeu um crime, mas ela não aplica já uma sanção penal para o Estado. Então, ela tem a natureza dessa responsabilidade internacional pela violação de direitos humanos, ela é de natureza civil, com exceção do Tribunal Penal Internacional, que vai ser penal, mas no mais, os tribunais de direitos humanos têm característica de responsabilidade civil e não de responsabilidade criminal contra o réu, tá? Que são os estados. Não tem como aplicar pena, privação de liberdade, prisão para os réus, porque são países, não tem como. Mas o que acontece? Quando a gente estuda responsabilidade civil, a gente estuda o seguinte: dentro da responsabilidade civil existem duas formas, duas espécies de responsabilidade civil. A responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva é aquela em que a vítima ela tem que provar o fato, a ação ou omissão que aconteceu, o resultado, ou seja, teve um dano, teve uma violação, mas ela tem que provar que houve intenção, que é dolo, ou culpa do réu, ela que tem que provar, é a vítima, que houve culpa, ou que houve imperícia, negligência, que é a culpa, né? Ou uma omissão, ou que houve uma intenção mesmo de causar uma violação de direitos humanos, que a gente chama de dolo. Isso é a vítima que tem que provar na responsabilidade subjetiva. Então, ela tem que provar o fato, a conduta, a ação ou omissão, ela tem que provar o resultado disso, os danos, as violações, e ela tem que provar, é a vítima que tem que provar
que o réu ele agiu com culpa ou com dolo. Ele teve intenção, ou pelo menos assumiu algum risco ali daquilo acontecer, ou foi negligente, ou foi imprudente ali em alguma situação, que é a culpa, mas é a vítima que tem que provar. Na responsabilidade, isso na subjetiva. Na responsabilidade objetiva, a vítima ela tem que provar que o fato aconteceu, que houve um resultado, ou seja, teve uma violação, mas não é ela que tem que provar que o réu agiu com culpa ou com dolo, ou com intenção. É o réu que tem que apresentar que ele não agiu com culpa ou com intenção. É um pouquinho diferente mesmo. Então, existem esses dois tipos de responsabilidade, não só nos direitos humanos, mas vocês vão estudar dentro do direito civil muito isso, de quem tem que provar a culpa ou dolo. Quando é a vítima, ela é uma responsabilidade chamada subjetiva. Isso existe. Quando é a outra parte, o Estado aqui no caso, a vítima só tem que provar que aconteceu e os resultados daquilo. Quem tem que provar que não agiu com intenção, quem tem que provar que não foi omisso, que tomou algumas providências, é o réu. Então, quando a gente traz isso aqui para os direitos humanos, para a responsabilidade internacional dos direitos humanos, é a mesma coisa de eu pegar a seguinte situação. Vamos pegar o exemplo aqui do Felipe. Suponhamos que o Felipe seja vítima de uma violação de direitos humanos. E aí ele tente, de todas as formas, resolver dentro do Brasil, Ele vai em delegacia, ele vai no Ministério Público, ele vai, vira uma ação, essa ação ou ela chega no Supremo e não teve resultado, ou ela nem sai do âmbito da delegacia, ou ela está há 5 anos ali dentro de uma vara criminal. Não tem efetividade, que é um dos requisitos para a gente ter a ação internacional. Esse requisito se chama esgotamento das vias internas. Para a gente poder fazer uma ação internacional por violação dos direitos humanos, a gente vai ver no artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos, nós precisamos esgotar as vias internas e provar, olha, eu tentei de todas as formas aqui dentro do Brasil resolver o meu problema. Eu esgotei as vias internas. Meu processo está parado, tem 5 anos, tem 6 anos no judiciário e ninguém é responsabilizado. Costuma até se falar, não se fez justiça nesse caso. Então, a gente vê muitas situações assim. Então, o Felipe, vamos supor, o Felipe, ele está numa situação dessa. Ele sofreu uma violação terrível de direitos humanos. É claro que dentro do Estado isso vai ser um crime. Ele tentou de todas as formas resolver o problema, não conseguiu. Tem 6 anos que o processo dele está parado dentro do tribunal. Aí, o que ele faz? Quer saber? Eu não quero mais esperar nenhuma decisão, porque não vai sair. Eu sei que isso aqui não vai ter resultado. Eu sei que isso aqui as pessoas não vão ser responsabilizadas. Eu já vou pegar o meu caso, porque eu tenho requisitos para isso, ele tentou resolver internamente. Eu vou pegar meu caso e vou encaminhar uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e vou fazer uma ação internacional de violação de direitos humanos contra o Estado brasileiro, se for o Brasil, dentro do Brasil que aconteceu. Aí o que acontece? A questão é o Felipe que tem que provar que o Estado agiu com culpa ou dolo, isso dentro da responsabilidade internacional dos direitos humanos. Qual teoria que se aplica? Qual responsabilidade que prevalece? Ou o Felipe tem que apresentar o caso, apresentar os danos, e é o réu, o Estado, que tem que provar que ele fez alguma coisa, que ele não agiu com culpa, que ele não agiu com dolo. A minha pergunta é, dentro da responsabilidade internacional dos direitos humanos, ela é subjetiva ou ela é objetiva? O que vocês acham? Vamos pela lógica dos direitos humanos, tá? É a vítima que tem que provar ou o Estado que tem que provar que não agiu com dolo ou culpa? Eu acho que é o Estado. É o Estado, tem que ser. Porque, gente, quem que é a vítima perto de uma estrutura estatal? Então, se você coloca essa atribuição para a vítima, você está aqui colocando uma situação de desigualdade. A partir do momento em que você coloca essa atribuição para o Estado, aí você coloca, né, faz a igualdade.
É aquela questão do que é a igualdade, né? A igualdade não é tratar todos igualmente. A igualdade é tratar desiguais de forma desigual. Então, se existe uma situação igual o Código de Defesa do Consumidor, olha o nome da lei. O nome não é Código do Consumidor, é Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que o consumidor perto do fornecedor, ele está em uma situação de desigualdade. Então, você trata desigualmente desiguais para se ter uma igualdade. Quando você tem vítima contra Estado, o Estado está aqui numa situação muito mais confortável. Você dá alguns privilégios para a vítima para ela ter uma relação de igualdade com o Estado. Então, na responsabilidade internacional do Estado em termos de direitos humanos, a teoria que é adotada, o tipo de responsabilidade é a responsabilidade objetiva. Adota-se a responsabilidade objetiva nessa proteção internacional dos direitos humanos. Não é a proteção, não é a responsabilidade subjetiva, é a responsabilidade objetiva. Tá. Passando agora especificamente para a responsabilidade do Estado no sistema interamericano de direitos humanos. Nós vimos até agora que a Organização das Nações Unidas, em termos de proteção aos direitos humanos, se organizou por meio de sistemas regionais de proteção, ok? Então, ela cria o sistema interamericano, ela cria o sistema europeu, cria o sistema asiático, africano, enfim. O que compõe esse sistema em termos de estados? Os estados daquele continente. Então, eu pego o sistema interamericano e a gente vai ver que quem são os estados que compõem vão ser só os estados do continente americano, por isso que se chama Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Quando eu pego o sistema europeu, eu vou perceber que quem pode ser processado naquele sistema são só os países do continente europeu que fazem parte daquele sistema. Então, por exemplo, vamos pegar aqui dois sistemas de proteção, o interamericano e o europeu. E suponhamos que a Rafaela queira processar a Holanda, porque ela estava na Holanda, ela ficou um tempo estudando na Holanda, e houve uma violação de direitos humanos dentro da Holanda em relação a Rafaela. Houve uma violação lá. Ela não conseguiu resolver o problema dela dentro da Holanda, dentro dos tribunais da Holanda. Ela não conseguiu resolver esse problema. E o que acontece? Ela quer processar, ela tentou ali resolver, não conseguiu. E a Rafaela, brasileira, quer processar a Holanda pelas omissões nas investigações do caso dela. Ela sendo brasileira e a Holanda estando no continente europeu e fazendo parte do sistema europeu de direitos humanos, onde ela vai processar a Holanda? No sistema interamericano, ou porque ela é brasileira, ou no sistema europeu, porque a Holanda faz parte do sistema? Ela vai processar. O tribunal competente sempre vai ser aquele que o Estado, que o réu faz parte. Não leva-se em consideração a nacionalidade da vítima. Leva-se em consideração se aquele país faz parte daquele sistema. A Holanda não poderia fazer parte do sistema interamericano porque eles são regionais. A Holanda faz parte do sistema europeu porque ela está no continente europeu. Então, a Rafaela, ela vai poder formalizar uma ação internacional por violação de direitos humanos contra a Holanda, que é o Estado, que é o réu, no sistema europeu de direitos humanos. Não leva-se em consideração a nacionalidade da vítima. Vítimas de qualquer país podem utilizar sistemas. Nós vimos na primeira aula o caso daquele chinês que foi preso no Peru por trazer mercadoria sem nota, aquela coisa toda, e depois não podia voltar para a China, porque na China era punido com pena de morte. E ele foi colocado num presídio lá em Lima e ficou lá por muitos anos sem nem ver o processo dele. Quando ele fez a ação internacional, ele tentou de todas as formas resolver o problema. Quando ele fez a ação internacional, ele não fez a ação internacional lá no continente dele. Ele fez a ação internacional contra o Peru no sistema interamericano. Porque o que vai prevalecer é se aquele Estado faz parte do sistema, é o réu. É onde aquele réu está ligado. A qual sistema de proteção? Então, não prevalece, o critério aqui não é a nacionalidade da vítima.
nacionais, estrangeiros, podem processar em qualquer sistema do mundo. A questão é se o país faz parte daquele sistema. Um exemplo que nós tivemos muito, muito grande envolvendo o Brasil foi o caso do Jean Charles, aquele rapaz que foi confundido com um terrorista no Reino Unido, e ele foi morto lá. O que aconteceu? Teve um ataque terrorista lá em Londres, e eles estavam ali procurando. E tinha muitas câmeras ali, sempre procurando quem tinha feito esse ataque. E ele foi confundido, ele era muito parecido com o terrorista. Ele foi confundido, a polícia já saiu entrando dentro do metrô e saiu metralhando, e aí matou o brasileiro. Não sei se vocês vão se lembrar desse caso, mas acho que tem até já filme em relação a isso. E ele foi morto pela polícia. Na época o Reino Unido fazia parte do sistema, tá? Por isso que ele foi processado. Hoje ele não faz mais parte do sistema. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a família os familiares do Jean Charles aqui do Brasil tentaram de todas as formas a responsabilização da polícia inglesa em relação à morte desse brasileiro. A polícia se chama Scotland Yard. Eles tentaram de todas as formas punir os responsáveis pela morte do brasileiro, porque foi um absurdo, ele foi confundido, ele foi morto injustamente, todos aqueles problemas que vocês já sabem, não conseguiram resolver, os processos foram arquivados, um advogado brasileiro virou e falou, olha, como o fato aconteceu no Reino Unido, independente dele ser brasileiro, e como vocês não tiveram resposta em relação a esse crime que foi cometido contra ele, e houve uma violação de direitos humanos, é possível fazer uma ação internacional lá no sistema europeu. Observem que a família da vítima estava aqui no Brasil. E o fato aconteceu lá no Reino Unido. Então, quem foi punido, quem virou réu nessa ação internacional, foi o Reino Unido. Então, onde que foi que essa ação, ela virou uma ação, ela se tornou uma ação internacional, ela não foi feita no Brasil, ela não foi feita no sistema interamericano, porque a família era brasileira. Ela foi feita na Corte Europeia de Direitos Humanos. Por quê? Porque o Reino Unido foi réu e leva-se em consideração a qual sistema o réu está ligado. Não é em relação à nacionalidade das vítimas ou de família de vítima. Então, vocês sempre vão observar qual sistema o réu, o país, está ligado. É esse o critério de competência, é o réu, tá? A gente não processa o Reino Unido no sistema interamericano. A gente não processa o Brasil no sistema europeu. Então, existe essa divisão em termos de continente. É assim que funciona. Mas voltando agora para o sistema interamericano, que é o nosso, que é o que o Brasil faz parte, nós já vimos que o que acontece? Está até aqui no material para vocês. Toda vez que acontece uma violação de direitos humanos, dentro do nosso sistema aqui agora, aconteceu uma violação de direitos humanos. Qualquer violação, violência doméstica, chacinas, violação do direito à vida, violação do direito à saúde, violação do direito ao meio ambiente sadio, tragédias ambientais, enfim, todos os problemas de violação de direitos humanos que vocês estão pensando aí. A primeira questão que tem que ser analisada é: esse fato ele foi apurado, investigado dentro do país, ou seja, o Estado ele tomou providências para responsabilizar os causadores daquele dano. As chacinas que aconteceram na década de 90, lá no Complexo do Alemão, foram 2 chacinas que aconteceram lá. Eu vou pegar exemplos concretos porque o Brasil foi julgado nesses casos aqui. Na próxima aula a gente vai estudar só corte interamericana e nós vamos dar 10 casos. Aliás, vocês como alunos de direitos humanos são obrigados a saber quais são os casos que já foram julgados, que o Brasil foi julgado na corte interamericana. Vocês conhecem só um caso até agora, que foi o primeiro, que foi o caso Damião Ximenes Lopes. Professora, não, tem um caso Maria da Penha, não. O caso Maria da Penha não foi julgado na Corte Interamericana. O caso Maria da Penha não saiu do âmbito da comissão. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele tem 2 órgãos de proteção aos direitos humanos. Ele tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ele tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. São 2 órgãos de proteção.
Então, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, ele tem 2 órgãos de proteção aos direitos humanos. Um se chama Comissão Interamericana e o outro se chama Corte Interamericana. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês. Só um minutinho. Parar de compartilhar. Você consegue abrir aqui a convenção? Aqui. Essa aqui é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Está lá no site da comissão, tá? Se colocar no Google, aparece a convenção. É o principal documento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, aqui é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de Direitos Humanos. Quando a gente desce aqui tem o direito à vida, tem vários direitos, a integridade pessoal, proibição de escravidão e servidão, liberdade pessoal, garantias, enfim. A gente vai falar muito disso aqui ainda. Vamos aqui nesse artigo aqui, acho que é o 30 alguma coisa. Peraí. Só para vocês verem. Tá aqui, ó. Artigo 33. São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento pelos estados desta convenção. Olha os 2 órgãos aí, ó. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada de comissão, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada Corte. Então, a própria convenção prevê que o sistema de proteção aos direitos humanos, ela tem 2 órgãos de proteção aos direitos humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que nós temos que compreender aqui? Quando que encaminhamos casos para a comissão e se podemos encaminhar casos para a corte? Quando que a comissão atua e quando a corte atua? Então, vejam bem, a partir do momento em que existem 2 órgãos, eu não posso sair disparando petição de violação de direitos humanos para qualquer lugar. Suponhamos que a Letícia ela tenha sofrido uma violação de direitos humanos. E a Letícia tentou, de todas as formas aqui dentro do Brasil, resolver o problema dela. Seja agressão, seja coação, seja cárcere, uma situação de cárcere, seja problemas envolvendo violação, agressões, enfim. Independente do problema que seja envolvendo direitos humanos. A Letícia, ela tentou, ela ajuizou ações, ela tentou responsabilizar as pessoas que estão causando ou causaram essas violações, que geralmente são crimes dentro do país. Só que ela não tem resposta. Ela não vê essas pessoas sendo presas, ela não vê essas pessoas sendo punidas, ela não vê solução aí no problema. O que acontece? A Letícia observa bem e fala assim, bom, o que me resta aqui? Já que aqui dentro eu não consigo, o que me resta é encaminhar uma petição, uma denúncia, para um Tribunal de Direitos Humanos internacional. Ela pode, porque o Brasil faz parte de sistemas de proteção aos direitos humanos. Se ela estivesse dentro dos Estados Unidos, por exemplo, ela não poderia, porque Estados Unidos não faz parte desse sistema de proteção aos direitos humanos. Mas ela pode porque o réu faz parte de um sistema de proteção aos direitos humanos. Aí o que ela faz? Ela própria, ou ela, porque não há necessidade de advogado, ela própria, nem sei como que eu faço. O que eu faço? Eu vou mandar um e-mail para a comissão. Ou então ela, como ela está fazendo a disciplina de direitos humanos, ela sabe que ela vai ter que fazer uma petição
Nessa petição, tem alguns requisitos que ela tem que colocar, a qualificação dela, a qualificação do representante legal dela, se vai ser alguma ONG, como o caso Maria da Penha, se vai ser advogada internacional, na área internacional de direitos humanos, como foi o caso do Jean Charles, foi um advogado de direitos humanos. Ela é a vítima. Então, vai ter que ter os dados da vítima, os dados do representante legal. Ela vai colocar lá, petição contendo denúncia de violação de direitos humanos no Estado brasileiro. Aí ela vai contar os fatos, o que aconteceu. E ela vai contar e apresentar o esgotamento das vias internas. Tudo que ela tentou fazer aqui não teve resultado. Ou então chegou na última instância, ou então o processo dela está parado há 3, 4, 5, 6, 8 anos e não tem resultado. E as violações, ela está sob constante ameaça, por exemplo. Então, aqui tem várias situações que ela vai narrar na petição inicial. Na petição inicial que eu falo assim, naquela petição com a queixa, ela faz uma petição, ela vai contar, mostrar quais artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos foram violados e ela vai pedir o que ela quer. Vai depender do caso. Eu quero, assim, considerando os fatos, a vítima requer que seja reconhecido que o Estado brasileiro foi omisso nas investigações envolvendo isso, se é um crime, por exemplo, que o Estado brasileiro violou os direitos previstos no artigo tal da Convenção Americana, que os responsáveis pelos atos sejam responsabilizados criminalmente e civilmente, que seja condenado ao pagamento de uma indenização para ela, como vítima. Então, são vários pedidos que ela pode fazer, vai depender do que a vítima quer. Essa petição, junto com documentos que ela tenha sobre isso, ela vai encaminhar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É o primeiro passo, o encaminhamento para a comissão. Não é o encaminhamento para a corte. Então, ela encaminha essa petição para a Comissão Interamericana. Quando essa petição chega... professora, como que eu vou encaminhar isso? O próprio regimento da comissão prevê as formas de encaminhamento. Ou vai ser por e-mail, e o site da Comissão Interamericana disponibiliza esse e-mail, ou vai ser pelo preenchimento de uma plataforma virtual do próprio site dentro do próprio site da Comissão Interamericana, tem assim, envie sua petição, encaminhe sua petição. Aí ela vai preencher, vai colocar os artigos que foram violados, uma síntese, é uma forma mais simples, uma síntese dos fatos, e vai anexar documentos em PDF e vai enviar. Parece muito o nosso sistema de processos aqui no Brasil, parece sistema virtual. Isso quando a pessoa tem poucos documentos. Ou ela vai encaminhar tudo por correio, ela vai imprimir tudo, ela tem muitos documentos, ela vai pegar, vai colocar tudo assim no correio, pelo correio, colocar a petição e vai encaminhar para a comissão. Onde é a sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Em Washington, nos Estados Unidos. E tem lá o endereço. Lá no site da comissão tem um endereço para onde ela vai encaminhar por correio esses documentos. E existe a outra via. Vamos supor que a Letícia ela vai lá em Washington. Eu quero ir lá. Ela vai lá em Washington, ela vai na comissão, ela chega lá na comissão e fala, eu sou brasileira e eu estou aqui encaminhando uma petição com denúncias envolvendo violação de direitos humanos contra mim ou contra um grupo de pessoas lá no meu país. E ela foi e entregou lá. Então, existem várias formas de chegar. Como o negócio é muito distante, a comissão fica dentro de um país que nem faz parte do sistema interamericano de direitos humanos, que é os Estados Unidos. Mas é porque a OEA está ali, a Organização dos Estados Unidos está ali próximo, a comissão fica ali bem próxima à Casa Branca. Ela vai lá e entrega pessoalmente, mas isso chega de algum jeito, se ela optar por e-mail, se ela optar pelo sistema, se ela optar por correio, se ela optar por ir presencialmente. Isso aí vai depender dela. Ah, muda ir presencialmente? Nada, absolutamente nada. Vocês podem encaminhar por e-mail a denúncia de vocês. Vocês entendem que é violação de direitos humanos que está acontecendo no Estado. O que acontece? A comissão recebe essa petição e esses documentos. A comissão ela é composta por 7 membros que são advogados. Esse caso da Letícia vai para um desses 7 membros. Esses 7 membros, eles vão analisar o caso e eles vão verificar se estão presentes os requisitos para se tornar uma ação internacional. Ou seja, quais são esses requisitos?
esgotou internamente lá as vias internas, ela tentou resolver dentro do país, porque se não tiver tentado, a ação vai ser rejeitada por violação da soberania. Então, ela vai ter que comprovar que pelo menos ela tentou cópia de processo, alguma coisa, algum documento que comprova que não se teve, do que aconteceu e que não se teve resultado até o momento. A própria comissão verifica, porque não podem ter duas ações internacionais ao mesmo tempo. Vamos supor que a Letícia disparou isso, mandou isso para o Comitê da ONU, mandou isso para a Comissão Interamericana, a comissão verifica se não existe outro, porque não pode. Tem que ser só lá na comissão, não pode ter duas ao mesmo tempo. E aí a comissão lê, o advogado lá, são advogados, o advogado da comissão, ele lê e vê se realmente é um caso de violação de direitos humanos. Se ele entende que sim, o que acontece? Pronto, ele vai dar um protocolo, vai gerar um protocolo, vai devolver por e-mail para ela, falar, a comissão aceitou a sua petição, está sob o número tal e vai começar um início aqui de um processo. O que acontece? A comissão notifica o Estado brasileiro, no exemplo dela, pode ser qualquer réu aqui, notifica o Estado brasileiro para apresentar manifestação aquilo que foi apresentado pela Letícia, como se fosse uma defesa, é o contraditório. E fala, olha, você está sendo aqui processado na Comissão Interamericana, está aqui a cópia da petição, e nós gostaríamos de solicitar informações do que foi feito, da posição do réu em relação a essa petição. E aí, esse prazo não tem na convenção, geralmente a comissão que estabelece esse prazo, 30 dias, 40, 45, 60 dias, o máximo que eu já vi foi 90, quando o caso é muito complexo. A comissão apresenta uma defesa, quem faz essa defesa é a AGU, chega no Ministério das Relações Exteriores, mas encaminha-se para a AGU, que é onde ficam os advogados da União. Marca-se uma audiência para tentar acordo, a gente chama isso de solução amistosa no cenário de direitos humanos, para se tentar uma solução amistosa, um acordo. Quem vai? Ela ou o representante legal dela, lá em Washington. A logística não é muito fácil, não. E o representante do Estado, ou o advogado da União, geralmente é o advogado da União que vai. Depois da pandemia, com o uso das plataformas, eu acho que nunca mais volta essas audiências tendo que ir lá, porque as audiências estão sendo feitas por Zoom, é o Zoom mesmo, a comissão está utilizando o Zoom para fazer as audiências, ninguém precisa se deslocar de países agora mais para fazer essas audiências. É feito lá. Aí a comissão, os advogados ouvem as partes, se for necessário a apresentação de testemunhas, ouve essas testemunhas também, ouve todo mundo. Se precisar de mais documentos, solicita para o Estado réu documento, solicita para a vítima documento. Aí a comissão vai emitir um relatório. Nesse relatório, a comissão vai colocar lá que reconhece que o Estado violou direitos humanos ou que não. Não ficou provado que houve violação de direitos humanos nessa situação. Muito difícil, assim, claro que tem, algumas situações que a comissão não reconhece, mas observem que nós estamos no âmbito da comissão, nós não falamos de corte ainda. Aí sai lá, vamos supor que reconheceu. Sai um relatório contendo todos os fatos, todas as provas que foram analisadas, não é tão pequenininho. Um relatório, geralmente, ele tem aí umas 20, 30, 40 páginas, porque as sentenças têm mais de 100 lá da Corte Interamericana. Então, sai aí um relatório reconhecendo que o Estado praticou a violação contra a vítima e tem as recomendações. E assim, recomenda-se que, aí coloca as recomendações, que o Estado brasileiro indenize a vítima em valor, ou coloca o valor ou não coloca o valor. Deixa eu compartilhar com vocês, só para vocês verem como que é, tá? Só um minutinho aqui. Como que aparece? Olha isso aqui para vocês verem. Isso aqui é o relatório do caso Maria da Penha,
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem um resumo do que aconteceu. O caso Maria da Penha foi levado por duas ONGs, o CEGIL e o CLADEM. Então, tem um resumo dos fatos aqui. Depois eu coloco lá no AVA isso para vocês verem. Aí aqui aparece quando que... Aqui, ó. Em 20 de agosto de 98, a comissão recebeu a petição. Então, foi para a comissão primeiro. O caso dela não chegou na corte. Aí conta os fatos. Aí conta as posições das partes. Quem que é a Maria da Penha. Aí tem aqui. Eu quero ir para o final para mostrar para vocês como que funciona. Aí tem tudo, a síntese da defesa. Aqui, ó, alegam que o Estado não tomou medidas eficazes de prevenção, punição, enfim. Tudo que foi alegado. Agora coloca a posição do Estado. O que que o Estado alegou? Aí tem aqui o que que o Estado alegou. O esgotamento dos recursos da jurisdição interna. Ficou comprovado que a Maria da Penha tentou de todas as formas resolver dentro do Estado e não conseguiu. Foi apresentado no prazo. Não tem 2 procedimentos no âmbito internacional, só lá. É competente, aí tem a análise de mérito. Aí vai, é grande, tá? Bem interessante depois vocês lerem isso aqui. Depois eles vão colocar quais artigos que foram violados. Eu quero mostrar para vocês no final como que aparece. A Convenção Belém do Pará é uma convenção específica para violência contra a mulher. Tem a Convenção Americana de Direitos Humanos, tem a Convenção Belém do Pará, que é específica de violência contra a mulher. Aqui, conclusões. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reitera ao Estado brasileiro as seguintes conclusões. Aí ela põe aqui várias conclusões que ela tomou. E o que que ela coloca no final? Recomendações. Ela não põe condenações, porque comissão não condena. Comissão não é corte, não é tribunal, ela recomenda. A palavra, se fosse uma sentença da corte, aí seria condena ou condenações. Então, ela recomenda. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reitera ao Estado brasileiro as seguintes recomendações. Completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da senhora Maria da Penha, ou seja, faz alguma coisa contra ele. Proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades, atrasos injustificados que impediram o processamento rápido, efetivo do responsável, bem como tomar medidas administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. Foi feita uma lei, né, que é a Lei Maria da Penha. Tudo aqui tem características preventivas, ó. Adotar, sem prejuízos das ações que possam ser instauradas contra o responsável civil da agressão, medidas necessárias para que o Estado, aqui, assegure à vítima adequada reparação simbólica e material pelas violações. É indenização. Aqui eles não colocaram valor, deixou para o Estado decidir, tá? E aqui tem várias medidas preventivas. E deu 60 dias para o Brasil, geralmente são meses, deu 60 dias para o Brasil, a partir da transmissão do relatório, que o Brasil apresentasse um relatório completo do que ele já tinha feito em relação a essa recomendação. Então, aqui é só para vocês verem, de uma forma rápida mesmo, simples, como que é uma recomendação da Comissão Interamericana. Essa é a recomendação do caso Maria da Penha. O Brasil cumpriu, nesse caso específico, todas elas, apresentou os relatórios e o agressor foi condenado, enfim, aconteceu, né, o que tinha que acontecer em relação a essas recomendações. Ou seja, foi uma ação que funcionou, tá? Funcionou. Vamos pegar a seguinte situação. Suponhamos que depois dessa recomendação, não houve nenhuma manifestação do Estado brasileiro em relação a essa recomendação. 60 dias lá. Deu 60, deu 1 ano, 2 anos, nada. Qual que é o procedimento agora? A Comissão Interamericana pega a cópia do processo, por exemplo, vou pegar o exemplo do processo da Letícia. Ela foi com o processo dela até o final, a comissão recomendou, teve as recomendações também, independente do que seja, de violação de direitos humanos,
que ela faz? A comissão pega cópia do processo, faz um relatório e encaminha para a Corte Interamericana. E nesse relatório fala, olha, em síntese, a comissão apurou, investigou, reconheceu que teve a violação de direitos humanos, apresentou as recomendações, deu um prazo para o Estado X para atender as recomendações, não atendeu. Como não houve o cumprimento das recomendações da comissão, estamos encaminhando o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, observem que vítimas não encaminham petições para a Corte. Vítimas encaminham petição para a Comissão Interamericana. Se houver o cumprimento das recomendações, arquiva-se o processo. Se não houver o cumprimento das obrigações, a comissão encaminha o caso para a Corte. Então, a gente tira a seguinte conclusão mesmo, não tem exceção. Vítimas não peticionam perante a Corte Interamericana. Suponhamos que o Felipe, ele tem um problema de violação de direitos humanos. O Felipe, ele foi para algum país, qualquer país aí, para o Suriname. O Felipe foi lá para o Suriname e teve uma violação de direitos humanos dentro do Suriname. O que acontece? O Felipe tentou de todas as formas internamente resolver o problema. O Felipe não consegue, ou o processo está demorando, ou não teve efetividade. Eu quero encaminhar isso para um Tribunal de Direitos Humanos. Ele peticiona, ou via ONG, ou via advogado, ou ele próprio. Ah, mas ele próprio? Como é que chega lá na comissão caso e não tem um advogado? A comissão nomeia um advogado que se chama defensor interamericano, que está lá para acompanhar. Esse defensor vai entrar em contato com o Felipe. Isso existe no sistema interamericano. Então, vai ter um processo contra o Estado do Suriname dentro da comissão. Se ficar reconhecida a violação, vai ter um relatório contra o Suriname, com algumas recomendações. Se o Suriname cumprir as recomendações, o processo é arquivado. Se o Suriname não cumprir as recomendações, o processo é encaminhado para a Corte. Mas observem que o Felipe não encaminhou a petição dele para a Corte. Se ele tivesse encaminhado para a Corte ia virar e dar uma resposta para ele assim: o procedimento da comissão é que seja encaminhado primeiro para a comissão. Caso não haja o cumprimento, que seja encaminhado para a Corte Interamericana. Então, quem encaminha é a Corte, é a comissão para a Corte quando não tem cumprimento. Não se esqueçam disso. 90% das questões de concurso público, da OAB, e não se esqueçam disso, principalmente se vocês quiserem ser advogados de direitos humanos. Não se esqueçam disso. Vítimas ou advogados de vítimas ou representantes legais de vítimas não peticionam perante a Corte Interamericana. Peticionam perante a comissão. Se não houver cumprimento, a comissão que tem acesso à Corte, ela faz o encaminhamento para a Corte. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa logística aqui, ela acontece no sistema interamericano, porque o sistema interamericano tem comissão e corte. A gente vai aprender na aula de sistema europeu que não é do mesmo jeito, porque lá no sistema europeu não tem comissão, só tem corte. A comissão foi extinta na década de 90. Então, lá, no sistema europeu de direitos humanos, vítimas vão direto na corte, mas é porque só tem corte, não tem comissão. No sistema interamericano, tem que passar pela comissão para depois ir para a corte, porque a nossa próxima aula é corte. Na próxima aula, a gente vai estudar o que é a Corte Interamericana, onde ela está, quais são os 10 casos julgados contra o Brasil, porque só tem 10. O Brasil faz parte do sistema desde a década de 90 e só tem 10 casos. Como são só 10 casos, a gente tem que saber quais são os casos, do que se trata esses 10 casos que foram julgados pela Corte Interamericana contra o Brasil. Então, vocês, alunos de direitos humanos, se alguém vira para vocês e fala assim: existe alguma decisão que o Brasil foi julgado por problemas de interceptação telefônica? Sim, o caso Escher contra o Brasil. Então, são poucos casos que na próxima aula a gente vai falar sobre todos e a gente vai compreender aí um pouco o funcionamento da corte. A gente já conseguiu compreender a lógica do funcionamento do sistema. Vai para a comissão para depois ir para a corte, tá? Um ponto importante, eu falei em esgotamento das vias internas.
Ou seja, a vítima tem que tentar de todas as formas aqui resolver internamente para depois levar o caso para o cenário internacional. Ok. Não entendam esgotamento das vias internas chegar no Supremo Tribunal Federal. Ah, eu tenho que chegar na última instância e para ser um requisito? Não. A demora judicial também configura esgotamento das vias internas. Então, suponhamos que a Rosana, ela sofreu uma violação de direitos humanos, que vai ser um crime, geralmente, e ela coloca ali o caso, tá ali numa vara criminal, de qualquer cidade. Já tem 6 anos que o negócio não sai do lugar. Nem saiu da vara criminal, nem chegou no Supremo Tribunal Federal. Essa demora judicial também configura esgotamento das vias internas. Às vezes nem chegou aí para o judiciário, às vezes não saiu do âmbito de uma delegacia. Às vezes está tentando ali, não sai nem do início. Ah, mas esgotamento das vias internas não é chegar na última instância? Não. A demora judicial também configura requisito para se levar uma ação para o cenário internacional de direitos humanos, tá? Então, temos muitos casos aí para analisar. Eu queria explicar para vocês essa lógica, já são 9h27, mas eu quero muito apresentar para vocês. Nossa Senhora de Saulo de Direitos Humanos, parece que tem uma ampulheta aqui virando toda hora para mim aqui, ó. Ela é muito rápida, muito rápida. Eu brinco com o professor Daniel, pelo amor de Deus, aumenta essa hora dessa matéria, gente. Mas vamos lá, vamos compartilhar aqui. Eu queria que vocês vissem 2 casos, tá? Vamos para esse aqui? Professora, pode falar. Não sobre a matéria, mas você sabe me dizer se hoje a gente tem outra aula com o professor de sociologia? É para ter. Ah, tá. Ok. Porque a gente não vai fazer 15 lembra que a gente conversou? Sim, por isso mesmo. Toda semana a gente vai ter aula. Aham. Tá? É por isso mesmo, para eu saber. É para ter. Olha só esse caso aqui. Em 2014, teve uma inspeção numa clínica para idosos em Goiânia. E o Ministério Público verificou que muitos pacientes estavam em situação terrível lá na clínica, sem receber assistência médica, alimentação adequada e sem as mínimas condições de higiene. Um paciente morreu em decorrência desses maus cuidados na clínica, em julho de 2014. O Ministério Público, tomando conhecimento, não ajuizou nenhuma ação para responsabilização dos responsáveis pela clínica, ou seja, nenhuma via de solução, não dá para falar nem esgotamento das vias internas, porque não teve nem chegou a iniciar nada aqui. A família da vítima procurou um advogado em 2019, e mesmo sem nenhuma ação ter sido ajuizada no Brasil, nada foi feito. Gente, parece muito prova de OAB isso aí. O advogado deu entrada em uma ação diretamente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando a violação de vários direitos previstos na Convenção Americana. O Brasil, em sua defesa, alegou que esta ação não poderia ser admitida. Então, chegou na comissão, o Brasil foi notificado e alguém lá da AGU fez a defesa. Alegou que essa ação não poderia ser admitida, porque não houve o esgotamento das vias internas, ou seja, não teve ação aqui dentro, então essa ação não pode ser admitida. Para responsabilização dos responsáveis na clínica. O governo brasileiro alegou que o sistema internacional só pode ser utilizado após o esgotamento das vias internas dentro do país e que a comissão não poderia analisar essa ação. Essa foi a defesa do Brasil. Tá. E aí? Conta para mim o que vocês acham desse caso aqui. Quem está certo, na opinião de vocês? Eu acho que o caso pode ser analisado pela comissão, porque esse intervalo de tempo sem ter sido feito nada e o Ministério Público sabendo do que tinha acontecido, essa omissão é um esgotamento de vias internas de solução. Vocês são advogados da comissão, o caso está na mão de vocês. Vocês formalizam Ficou comprovado, tá? Vamos pegar aqui. Tem prova de tudo aí. Ficou comprovado. Vocês são da comissão. Vocês
Entendem que é um caso aí de violação de direitos humanos ou não? A Rafaela já deu a opinião dela aqui. Quem está certo? Vítima ou Estado? Mais alguém? Para te compartilhar aqui para... O Murilo já pensa o contrário aqui. Ele acha que não esgotou. Então, ele se estivesse na comissão, hoje, ele não aceitaria. Devolveria. A Rosana acha que a vítima está certa. Mais alguém? Esse é um dos casos mais comuns. O Daniel é violação. Entendeu o que é violação? Eu estou subindo aqui. São os casos mais comuns que acontecem na comissão. É um dos problemas mais graves, é quando não tem nada. Porque uma coisa é quando o órgão não tem conhecimento. Não tem como você punir alguém, um Estado, porque ele não tem conhecimento. Agora, 2014, o órgão tem conhecimento, não tomou providência. Passaram 5 anos. Essa vítima aí vai esperar, essa família das vítimas aí, vão esperar mais 5, mais 10, mais 15. São os casos mais comuns da comissão. Porque na maioria dos casos que chegam na comissão, não chega a ter processo até o final. Ou ele trava na primeira fase, numa vara qualquer, ou ele nem começa. As pessoas têm conhecimento, né, e tem uma omissão. Então, aqui, tem vários artigos que dá para encaixar, principalmente o artigo da omissão do Estado brasileiro. É um dos casos que mais tem, tá? Dentro da comissão. É quando não tem nada. É quando os órgãos têm conhecimento do problema e quando nada foi feito. Então, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos dá essa resposta. Está lá na própria convenção. O esgotamento das vias internas não significa apenas ter processos, mas as omissões e as demoras em se tomar providências. Isso a própria convenção responde. Então, é um dos casos mais comuns que nós temos no âmbito da comissão. São aqueles casos que os órgãos têm conhecimento e absolutamente nada foi feito, tá? Então, é caso que a gente mais vê na comissão. Aqui, certamente, a comissão, desde que fique comprovado a vítima, que pelo menos documentos, denúncias foram feitas, pedidos, alguma coisa aí, desde que fique comprovado pelo menos o início. Porque quem vai ter que provar que fez ou não alguma coisa é o Estado. Mas a vítima vai alegar, mas ela tem que comprovar pelo menos um atendimento, alguma coisa que o órgão tinha conhecimento. Agora, se ele fez ou não fez alguma coisa, quem tem que provar é o Estado, porque a responsabilidade ela é objetiva, tá? É um dos casos mais comuns que vocês vão encontrar na comissão, quando não tem nada feito. Mas tem conhecimento. Se não tivesse conhecimento, não poderia ter a ação internacional. Olha esse outro caso aqui. Caso da tragédia ocorrida na Boate Kiss. Isso aqui é uns trechos da petição que foi encaminhada para a comissão, tá? O caso daquela tragédia da Boate Kiss lá no Sul está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Olha aqui. Até o momento, apenas 4 pessoas, 2 sócios da boate, 2 músicos, aguardam julgamento pelos fatos. 4 bombeiros foram julgados e condenados. Nenhum outro agente público foi julgado, apesar de que diversos entes públicos tinham conhecimento de que a boate funcionava em desconformidade com a legislação vigente à época dos fatos e autorizaram seu funcionamento ou nada fizeram para prevenir a tragédia. A tragédia matou diretamente 242 pessoas, em sua maioria jovens, feriu ou lesionou de forma permanente outras centenas de pessoas, colocou em risco a vida de todos que se encontravam no local e destruiu milhares de famílias das vítimas e sobreviventes. Sustentam que a responsabilidade internacional do Brasil decorre da omissão dos agentes públicos em fiscalizar a boate e proibir seu funcionamento, violando seu dever de prevenção, proteção e garantia dos direitos humanos. Sustenta ainda que, em razão da ausência de responsabilização dos agentes, o Estado violou vários direitos humanos. Ou seja,
Até hoje a gente não viu mesmo responsabilização no caso, efetivo no caso da Boate Kiss. Aqui, essa alternativa A aí, que pergunta quais direitos humanos foram violados nesse caso, fica para vocês fazerem pesquisa, depois eu coloco esse caso lá na questão avaliativa para vocês responderem só a A. Então, vocês vão pegar a Convenção Americana de Direitos Humanos, vai ter esse caso lá para vocês, e vocês vão colocar quais artigos vocês acham que foi violado no caso da Boate Kiss, tá? Essa aí é um trecho da petição que foi encaminhado para a comissão. O que eu quero resolver aqui com vocês é o B. Vocês, na condição de advogados, qual providência vocês adotariam nessa situação? O que vocês fariam aqui nessa situação, como advogados de direitos humanos? Nós já vimos que internamente não teve, procurar órgão, procurar ministério, já saiu dessa esfera. Eu quero saber vocês, enquanto advogados de direitos humanos, o que vocês fariam? Vocês encaminhariam alguma petição para algum lugar? Para onde seria? O que vocês fariam aqui? Quem quiser abrir o microfone e falar, aí pode falar. Ou escrever. Já tem anos que isso aí aconteceu. Qual que é a providência aí, povo? Tanto que foi tomada a providência, né? Trechos da petição. Eu tô com medo de falar porque eu tô vendo aqui, o trecho já é a petição, mas A petição de comissão. a providência seria peticionar, Para onde? fazer uma petição para a comissão. Tá, alguém entende que isso aqui seria um caso de peticionamento para a corte? Para a corte, mas para a corte não precisa primeiro ir para a comissão? Esse é o ponto, a questão é aqui. Ah, tá. O Daniel, a comissão ainda não se posicionou se vai aceitar ou não essa petição, tá? Porque por que foi levada? Deixa eu apresentar para vocês aqui por que ela foi levada. É hoje. Geralmente os processos, a gente acha que internacional é mais rápido. Para se chegar numa sentença da corte, pode colocar 15 anos aí, para mais. Infelizmente. Mas o caso foi levado. Uma coisa é levar o caso, outra coisa é sair uma posição. Deixa eu pegar aqui. Tá lá na comissão. Vamos de novo num ponto muito importante aqui. O caso aconteceu em 2013. 2013, né? 2013. O caso foi levado, se eu não me engano, em 2017 ou 2018. Acho que foi 2018. Vamos colocar 2018. Dá tempo ou não de julgar alguém? E sobra ainda. Não, é questão de... A opinião da Rafaela, o Felipe pode ter uma, a Bruna pode ter outra, a Ana Clara, o Daniel vai ter uma, a Luísa, porque é muito subjetivo aqui. A convenção não fala em prazo, tá? Fala assim, violou a duração razoável do processo. Então, aconteceu em 2013. 5 anos. Dá tempo ou não de julgar alguém?
E assim, também, por comparar com alguns outros casos, quando toma a repercussão que ele tomou, o Estado teria, se fosse o objetivo dele, né? Ele já teria tomado providência, ele já teria saído resultados a respeito disso, pela comoção que virou, pela repercussão que tomou. Vocês já estudaram um processo penal? Não, a gente está com TGP agora. Não, quando vocês forem estudar processo penal, vocês vão ver que o prazo da instrução processual de um processo penal é esse aqui, ó. Então, né? Então, o que que acontece aqui? Que situação que nós temos aqui para poder fechar a aula? A gente não, a convenção, ela realmente dá essa solução para nós. Deixa eu ver se eu estou com ela aberta aqui ainda, para mostrar para vocês. A própria convenção, ela traz essa solução. Não entendam esgotamento das vias internas chegar na sentença final. Às vezes não vai ter sentença, porque está demorando. Não é esgotar e chegar. A convenção prevê isso. Considera-se violação também, esgotamento das vias internas, a demora judicial, a demora em algum julgamento. Isso é configurado, sim. Se vai ser aceito ou não, vou dizer para vocês, recentemente uma ação foi aceita pela comissão, porque alegaram a demora na sentença. O prazo mínimo que a gente viu esses dias na jurisprudência dos sistemas internacionais, 2 anos. 2 anos, tá? Vou pegar para vocês, por exemplo, um exemplo, o caso Mariana. A tragédia que aconteceu em Mariana aconteceu em 2015. Em 2017, o caso já estava na Comissão Interamericana e a comissão aceitou o caso. Então, com 2 anos, a comissão já havia aceito o caso. Já é outro caso. Então, abriu um precedente para 2 anos aí. Pode ser que o caso da Boate Kiss, porque o fato de responsabilizar 2, tem muita gente aí para ser responsabilizado. Você pode, ok, responsabilizar. É igual o caso do médico. Para a gente fechar a aula aqui, senão agora um professor vai entrar numa confusão. É igual o caso agora, se vocês pegarem a notícia agora do começo do ano de fevereiro. O caso daquele médico, eu vou pegar o nome dele, que eu nunca lembro o nome dele, gente. O sobrenome dele é difícil de pronunciar. Aquele médico que estuprou mais de 100 mulheres. O que acontece? Ele tinha uma clínica de reprodução assistida, ele fazia fertilizações, cuidava de reprodução humana, e ele cometeu alguns crimes. Ele cometeu o estupro comprovado de mais de 100 mulheres, ele foi condenado pelo estupro de 100 mulheres. Só que, aí ok, não tem como levar o caso para o sistema internacional, porque ele foi responsabilizado dentro do país em relação a isso. A corte se pronunciou esses dias que vai formalizar, assim, aceitar o negócio da comissão, o relatório da comissão, e vai processar o Brasil no caso desse médico, não em relação aos estupros, porque houve a responsabilização pelos estupros, mas porque o médico, ele se apropriou de embriões de mulheres, indevidamente não devolveu. E o Brasil, olha o caso, e o Brasil não tem uma lei para punir especificamente esse furto. Exatamente, obrigada, Rafaela. O Brasil não tem uma lei que faz a punição de furto de embriões. Então, como o direito penal, vocês já aprenderam que tem a reserva legal, que tem que ter o crime específico para a pessoa ser punida, ele estava impune por ter se apropriado de tantos embriões já fertilizados de muitas mulheres. Então, o caso estava sendo processado no Tribunal Internacional, não era em razão dos estupros, porque os estupros foram julgados no Brasil, ele já estava até cumprindo pena. Mas o Brasil ia ser réu por omissão nesses furtos de embriões, porque o Brasil nem lei específica para isso tem. E a corte se manifestou agora no início de fevereiro de 2021, agora, que vai aceitar o relatório da comissão para processar o Brasil só por essa parte, não pelos estupros, só por essa parte, por omissão do Brasil nessa responsabilização específica. Então, às vezes, tem ali todo um problema envolvendo 20 pessoas que cometeram crime. 3 foram responsabilizadas, o restante não. O caso pode ir para o sistema internacional.
15 foram responsabilizadas, 5 não. O caso pode ir para o sistema internacional. A questão é pegar o artigo 46, todos que vocês tiverem com alguma dúvida, pega o artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos e olha que lá tem os requisitos para uma ação ser aceita na comissão. Se vocês encaixarem naqueles requisitos, a ação vai ser aceita. A pergunta que vocês me fazem, sempre me fazem isso. Professora, eu posso levar esse caso para a comissão? Levar, gente. A gente pode levar até encaminhar a petição, a gente pode. A questão é, professora, a comissão, será que ela tem requisitos para aceitar essa ação, essa petição? Essa é a pergunta. E aí vocês analisam o artigo 46 e vocês vão ver se aquele caso vai se encaixar naqueles requisitos do artigo 46 que a gente mencionou aqui agora. Gente, ficou alguma dúvida? A Rafaela colocou o nome do médico. Deem uma olhada, porque foi a mais recente manifestação da corte em relação ao Brasil. Foi em relação a ele. Depois coloquem o nome dele e coloquem assim, Corte Interamericana no Google e coloquem o nome dele, vocês vão ver a notícia agora de fevereiro, porque a corte se pronuncia, se ela vai ou não aceitar documentos que foram encaminhados pela comissão, tá? Depois deem uma olhada nesse caso aí, que é um caso muito interessante. Alguma dúvida? Até agora? Tá, nossa próxima aula ela é bem prática mesmo, a gente vai analisar uns 10 casos que foram julgados na Corte Interamericana. Depois a gente vai ver algumas petições, a gente viu hoje um relatório da comissão, a gente vai ver uma petição, como que é uma petição para a Comissão Interamericana, como que a gente monta uma petição, e aí a gente vai estudando os sistemas, cada sistema tem uma lógica, uma forma de processamento, vocês vão ver que o europeu é completamente diferente, não tem nem artigo direito para mencionar, existe uma técnica lá completamente diferente. Vamos estudar o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça, é muito tribunal. Rafaela, muito obrigada aí pela assessoria em colocar o link. A gente vai estudar o Tribunal Penal Internacional. Professora, gosto de penal. Excelente, está faltando advogado lá no TPI. Vai para lá, ué. Vai ser advogado lá. Pelo menos quando eu estava lá, não tinha nenhum advogado para atender as vítimas lá, parente de vítima, as famílias, perdão, não são vítimas, as famílias dos presos lá, estava todo mundo procurando advogado, não tinha nenhum lá na sala da defensoria. Então, professora, quero ser advogada de direitos humanos, vai ficar um tempo fazendo estágio lá na comissão, tem um programa de estágio maravilhoso, claro que agora está suspenso em razão da pandemia, mas tem todo ano, recebem alunos de graduação no período de férias, estágio de verão, eles dão até bolsa. Se vocês têm interesse, a hora é agora, essa preparação tem que ser feita agora, tá? Existe um universo na área do direito internacional dos direitos humanos, pouco explorado pelo Brasil, ok? Gente, qualquer dúvida é só falar comigo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na aula. Boa semana, bom final de semana para vocês na medida do possível, considerando o atual contexto. Muito complicado mesmo. Mas, também, se vocês me perguntarem, a aula da semana que vem, não sabemos ainda, não temos ainda nenhuma informação para passar para vocês, mas independente da forma, na próxima aula nos encontraremos, se Deus quiser. Muito obrigada mesmo pela semana e pela participação de vocês aqui na aula, tá? Valeu, Maria, valeu mesmo. Boa segunda aula aí para vocês. Beijos. Professor, bom final de semana, bom resto de semana, né? Para você também, para todos vocês, obrigada, Marcela, Felipe, Daniel, obrigada a todo mundo, Ana Clara, obrigada.